Procurando as informações mais relevantes do cinema e audiovisual brasileiros? Você sabe que aqui no Cinejornal é o lugar certo, né? Bom, e hoje você vai curtir as histórias de Lucélia Santos, que está celebrando 50 anos de carreira. Bom, a gente está aqui para conversar sobre os 50 anos de carreira de uma mulher que, ao mesmo tempo, foi popular e erudita, fez novelas inesquecíveis, fez filmes clássicos do cinema brasileiro. Não satisfeita, ela resolveu ser diretora para falar com propriedade de questões que ela já se posicionava como cidadã. Bom, eu estou aqui com Lucélia Santos. Primeiro, antes de tudo, queria te dar os parabéns, Lucélia. Obrigada, querida. Muito obrigada. 50 anos de carreira, passaram muito rápido. É verdade, Lucélia. E numa história, né, que teve o cinema forjado na sua infância, ainda lá em Santo André, né, que você aprontava lá. Uhum. Sim, O cinema é das coisas mais importantes de toda a minha vida, sem dúvida alguma. E eu me apaixonei por cinema ainda na infância, em Santo André, no Cine Tangará, onde eu invadia, com alguma licença, porque o gerente do cinema era o pai do melhor amigo do meu irmão mais velho, e a casa deles ficava no corredor dos fundos do cinema, ou seja, as pessoas, quando saíam da sessão, obrigatoriamente passavam por aquele corredor para ir para a rua. E a gente saía da casa dele, do amigo do meu irmão, e entrávamos no cinema a qualquer sessão, a qualquer hora do dia e da noite. Então, ali, eu tive a minha formação de cinéfila. E pronto, ali, o meu imaginário ficou muito nutrido pelo cinema, tanto pela linguagem quanto pelo entretenimento mesmo. Então, eu sou mesmo muito chegada ao cinema, sempre fui. Você começou no cinema, né, fazendo o filme Paranoia ali com 17, 18 anos, mas aí rapidamente fez personagens de muito sucesso na televisão, né? Onde essas personagens da televisão te levaram? Pois é, as personagens da televisão me levaram longe, né? Bem longe, porque é uma coisa muito incrível você pensar o salto que é um produto brasileiro e parar na Ásia, em toda a Ásia, ou mesmo nos países da Europa do Leste, que tinham uma questão cultural bem distante da realidade brasileira nos anos 80, 90, quando a novela explodiu na Hungria, Ucrânia, Rússia. Inclusive, a semana passada, eu gravei um apelo à população da Rússia pelo povo da Ucrânia, porque eu sou muito popular nos dois países. Tenho andado por lá, inclusive. Em 2018, 2019, eu fui à Ucrânia 2 vezes e à Rússia uma vez. Então, abriu-se esse portal, né? E isso foram os personagens da televisão mais sabidamente a Escrava Isaura, e depois também Sim a Moça, e mais adiante também Ciranda de Pedra, da Lígia Fagundes Teres, que passou agora, semana passada. Então, a minha carreira na televisão foi uma carreira muito rica também, de personagens muito fortes, muito envolventes no inconsciente coletivo, e as pessoas, em qualquer lugar do mundo que viram a Escrava Isaura, as pessoas amam até hoje a novela. Até hoje essa novela passa em algum lugar do mundo, enquanto a gente está aqui conversando, possivelmente no Vietnã, ou em algum país daqueles bem distantes, está passando a Escrava Isaura na hora do almoço. Então, é o que eu chamo, eu sou budista, é o que eu chamo de bom karma, né? Essa janelona aí foi um bom karma. Ou seja,
a televisão me levou realmente para o mundo inteiro, praticamente. E como é que se diz frango em francês? Poulet. Ai, credo, que língua esquisita. É o povo que melhor sabe valorizar as iguarias, Januário. Você se lembra daquele leitão que preparamos juntas semana passada? Era uma receita desse livro aqui. A madrinha chegou a repetir. E o comendador, então, hein? Nem se fale. No cinema, você foi popular e erudita, porque a gente está falando dessa identificação enorme com Nelson Rodrigues, né, de quem você fez 4 filmes, 3 nos anos 80, Bonitinha, Mas Ordinária, Engraçadinha e Álbum de Família, e mais recentemente, A Serpente. Que língua é essa que você e Nelson Rodrigues comungavam? Essa é uma língua só nossa. Nós tínhamos mesmo um entendimento sobre um certo nível da loucura da mente humana que nós compartilhávamos. Não precisava de muito papo, argumento. A gente se entendia através de... Era quase espiritual, assim, o meu relacionamento com o Nelson. Eu entendia toda a loucura dele e o puritanismo dele, em contrapartida a todo um lado mais sexual, mais depravado, que ele escrevia na sua obra, mais doente, mais... né? Entrava ali nos lugares tenebrosos, os personagens do Nelson, vamos lá. E eu entendia esse lugar de sombra, esse lugar tenebroso, desse inconsciente rodriguiano, e, ao mesmo tempo, eu compartilhava e compactuava com eles uma pureza muito magnífica. O Nelson, no meio de toda essa loucura dele, ele não era um depravado, ele era um puritano, por incrível que pareça. Então, a gente sempre se entendeu. E para os atores é um grande desafio, porque você não pode pegar nenhum lugar comum, nem nenhuma zona de conforto, nem nenhum caminho de equilíbrio ou caminho do meio. Para interpretar Nelson, você tem que extrapolar, você tem que se lançar numa atitude radical, numa experiência radical. Eu fico sempre me perguntando como eu consegui, como atriz, tão novinha. Porque hoje, ao saber disso, eu tenho idade e vivência para entender. Agora, quando eu tinha 23 anos e fiz Bonitinha, Mas Ordinária, como eu consegui? Eu, sinceramente, não sei. Edgar, um dos miseráveis se chamava Cadelão. De vez em quando eu ouço uma voz repetindo, Cadelão. Foi esse que... Foi o primeiro. Mandava nos outros. Quero te dizer que eu respeito teu sofrimento. Como é que foi esse momento que você resolve virar diretora? Você faz o Timor-Lorozai, baseado numa questão que você já se posicionava como cidadã, né? Você teve sempre muito isso, você nunca se omitiu com relação a todas as suas opiniões das coisas que você acreditava, né? Como é que foi essa virada para virar diretora, né? Para se tornar uma diretora? Pois é, você falou uma coisa que é importante que quem está nos ouvindo saiba, porque pouca gente conhece o lado da minha história, o lado político da minha história, que é muito forte. Eu sempre tive uma militância ambiental e um ativismo político. Sempre, sempre. Eu estava até escrevendo esse texto antes de entrar com você. Eu acho que, desde criança, eu sou aberta e sensível às questões do relacionamento entre o homem e a natureza. O que acontece é que as culturas, a sociedade, no modo geral, destruíram, e estão destruindo cada vez mais o clima através das queimadas, das derrubadas, do desmatamento, da destruição da casa onde vivem os povos da floresta. E isso está levando a uma situação quase sem retorno, que é o problema do clima, que a Greta Thunberg e as pessoas da idade dela estão gritando agora, pedindo socorro. Então, eu sempre militei nesse lugar. Vai sair minha biografia política, onde eu vou contar exatamente a minha história, a minha luta pela anistia e o retorno dos presos políticos ao Brasil, depois o meu engajamento na campanha pelas diretas já, que é, como você falou, o final da ditadura, o início de um processo de redemocratização do país, um período constitucional,
Então, eu sempre andei também, paralelamente ao meu trabalho de artista, de atriz, nesse lugar de militante, de ativista. O Timor-Leste foi um pouco isso. Eu fui porque eu estava indignada com a situação do Timor-Leste, com o fato de nós, brasileiros, nunca termos dado conta de que éramos irmãos daquele povo que estava sendo exterminado. Vou lá fazer um filme para mostrar isso no cinema. Foi assim que virei diretora. Tinha um compromisso em contar essa história e era um compromisso político também, era cultural e político. E o filme saiu muito de mim, porque o filme é muito a minha cara. Agora, a peça que eu vou fazer também, que eu dirijo, também é a minha cara. É como eu me expresso quando eu dirijo um espetáculo que eu acho que é uma mensagem fundamental de ser passada adiante. Então, eu tenho esse compromisso com essas coisas. Depois de quase 25 anos de ocupação indonésia e resistência popular, e com a crescente pressão da opinião pública internacional pela causa timorense, Xanana Gusmão é libertado da prisão e a ONU realiza um plebiscito num acordo com o governo de Jacarta, Portugal e as lideranças timorenses. E o que é o espetáculo Vozes na Floresta? É a história de Chico Mendes. Eu, quando fui à floresta amazônica pela primeira vez, há 34 anos atrás, em 1988, a convite do Chico, eu gravei com ele uma longa entrevista de quase 5 horas de duração, onde ele me contava toda a história dele, da formação dos sindicatos no Acre, do sindicalismo e da floresta. Há uns anos atrás, eu peguei essas fitas, que eram fitas cassete, qualifiquei essas fitas, e eu quis fazer no teatro algo para mostrar às futuras gerações. E, sobretudo, naquele momento, eu fiquei indignada com a fala daquele cidadão chamado Ricardo Salles, que então estava ministro do Meio Ambiente, e que, numa entrevista ao Roda Viva, disse: Chico Mendes agora é irrelevante. Quem é Chico Mendes? Isso pouco que importa. E eu dei um salto na cadeira quando eu ouvi essa frase, e resolvi responder através do teatro. Chico Mendes foi o maior ambientalista da história do Brasil. E hoje a gente tem 37 milhões de hectares de biomas preservados graças ao trabalho dele. Então, eu consegui trazer para o telão o conteúdo da fala do Chico, através de documentários contextuais, e a dramatizar 3 mulheres que contam a história dos seringueiros e das seringueiras e da resistência. É isso a peça. As pessoas não têm noção do que fizeram matando Chico Mendes. Não têm noção da burrice, da estupidez de matar um homem como Chico Mendes. Não que as outras vidas que foram tiradas não tenham o mesmo valor, mas só que o Chico era conhecido no Brasil inteiro, amado no Brasil inteiro, conhecido fora do Brasil, foi premiado na ONU. Era um homem de uma luz pessoal e extraordinária que atravessava fronteiras. Nós queremos justiça. Lucélia, então você está comemorando esses 50 anos dessa trajetória maravilhosa, com lançamento de livro, com peça de teatro, Vozes da Floresta, com mostra no Canal Brasil, que a gente faz essa homenagem para você, com a exibição dos filmes Vaga para Moças de Fino Trato, A Serpente, O Sonho Não Acabou, Luz del Fuego e Engraçadinha. Mais uma vez, um prazer conversar com você, viver essa energia que você tem, essa força que você tem e esse talento. Obrigada, o prazer é meu e muito obrigada pela mostra. Eu vou torcer muito para que seja um sucesso. Obrigada mesmo. Beijo, parabéns. Obrigada. Tudo bom para ti. Mostra Lucélia Santos, de 17 a 21 de abril, sempre à 00:30, e é imperdível. Tempo esgotado para o Cinejornal de hoje. Amanhã a gente se vê de novo. Um beijo para você e até lá.